AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Tudo e Conta AI, conversas sobre inteligência artificial e o seu impacto nos negócios, no marketing, na gestão e na liderança. Hoje temos connosco a Márcia Pereira, founder e CEO da Bandora. A Bandora que, no fundo, oferece uma plataforma SaaS, cloud-based, que funciona aqui como um Virtual Facility Manager. Portanto, no fundo, aqui a meta é tornar os edifícios comerciais mais eficientes, automáticos e autónomos do ponto de vista operacional. E, portanto, vamos então falar de uma área que nós até hoje ainda não abordamos, no podcast também, com a Márcia, uma doer, uma fazedora, e é, no fundo, isso que nós queremos trazer aqui no podcast. Portanto, Márcia, seja muito bem-vinda, se calhar, dando este kick-off, para quem ainda não conhece aqui a tua jornada, como é que tu resumirias, no fundo, o caminho que te levou a fundar a Bandora? Olá, obrigada pelo convite, Marcos, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês e estou entusiasmada também para partilhar aqui um bocadinho a minha história. Bom, eu venho um pouco do mundo corporate, ou seja, não tenho um perfil 100% académico, portanto eu sou engenheira mecânica do Instituto Superior Técnico, na área de térmica, de termodinâmica, edifícios, etc. E estagiei numa empresa de ar-condicionado e quando chegou ao final do contrato eu disse que não queria continuar porque odiei aquilo. E é curioso que depois, passado muitos anos, ia trabalhar precisamente em ar-condicionados. Mas aquilo que eu estava à procura era algo mais, também um pouco relacionado com a inovação e por isso agarrei logo um desafio na ADN, na Agência de Energia, onde comecei a trabalhar neste tipo de projetos de eficiência energética, sustentabilidade. Foi na altura em que boom da certificação energética nos edifícios, percebi que havia realmente muito interesse, ou seja, começámos, na altura na ADN havia poucas certificações, cerca de 100 para depois 1000 por semana, e depois quando saí já eram 1000 por dia. Só para terem ideia do boom que foi, e fui convidada depois para abrir uma empresa dentro do grupo Glint, que era a Glint Energy. E portanto sempre estive relacionada com este tipo de projetos de eficiência energética empresariais e portanto foi muito natural. Após toda esta passagem em mundos corporate e depois fui convidada para Business Developer de uma pequena startup, percebi que também conseguia fazer algo do género, portanto estava à procura de algo diferente, que fosse... Sim, foi, porque também quando somos muito novos e de repente dão-nos uma grande responsabilidade corporate, eu na altura tinha cerca de 25, 26 anos e já estava à frente de uma empresa, de uma holding, depois quando sais ficas um pouco perdido, sem saber o que é que vai a seguir, não é? O que é que vamos fazer a seguir? E portanto, mais do que ser consultora, não é? Ou consultora de energia, que é uma coisa muito chata, pensei em abrir uma startup e pronto, e foi assim que começou. Por acaso, curiosamente, eu tinha feito a primeira edição do MIT Portugal na área de sistemas sustentáveis de energia e depois voltei para de alguma forma fazer aqui um enquadramento científico da ideia que eu tive. Pronto, basicamente acho que foi este assim o resumo. Não, boa. Olha, então repara, se tu tivesses que resumir então o que é que a Bandora faz em poucas palavras e que problema específico é que vocês, no fundo, tentaram resolver. Aliás, o problema que começaram por resolver inicialmente é o mesmo problema que estão a resolver hoje ou foram iterando e hoje estão a resolver um problema diferente do problema original? O problema é o mesmo, no entanto, o formato é totalmente diferente e eu vou passar a explicar. Bom, a ideia surgiu precisamente quando estava numa startup, porque o que é que eles faziam? Eles desenvolviam um hardware precisamente para controlar os sistemas de iluminação, mas focavam-se no desenvolvimento de hardware. E foi na altura em que começou-se a falar muito de machine learning, de algoritmos de inteligência artificial, e eu claramente
percebi que não era por ali e que a empresa estava condenada e de facto acabou por fechar, mas eu saí passado cerca de 3 meses e portanto aquilo que eu pensei foi, bom, de facto existem smart buildings, os edifícios consomem uma grande fatia, aliás, a maior fatia do consumo energético mundial é nos edifícios, e por que não, em vez de focarmos na iluminação, que tem uma vertente ainda se dar 5, 10%, mas por que não naquilo que traz maiores benefícios potenciais, que são os sistemas de ar-condicionado. E foi aí que surgiu um pouco a ideia, que é um software que de alguma forma pudesse sobrepor-se à tomada de decisão na gestão, na operação de um sistema de ar-condicionado, porque é que um equipamento liga às 9 e desliga às 6, porque é que não há de ligar antes para aproveitar o período em que a tarifária é mais baixo, e se calhar até com a própria inércia, tendo um conhecimento do que é a inércia do edifício, ou seja, quanto tempo é que ele demora a aumentar ou reduzir um grau Celsius, porque não aproveitar isso para depois às 9 da manhã estar em condições ideais. Ou seja, nada disto estava a ser feito. Porque ter apenas um momento em que faz frio, ou seja, que é no verão, e outro período que é o período de aquecimento, que agora com as alterações climáticas isso já não acontece. Podemos ter várias vezes verão e várias vezes inverno ao longo do ano, e os edifícios não estão preparados. Outro problema que surgiu e também que veio, de alguma forma, desmascarar aqui a problemática nos edifícios. Na pandemia, edifícios quase vazios, mas com gastos energéticos iguais, precisamente iguais. E porquê? Não faz sentido, porque não estão a ser geridos, primeiro, por técnicos que, enfim, têm pouco tempo, ou seja, estão focados a fazer outras coisas, manutenção, enfim, não têm tempo para estar à frente de um ecrã, de um software, de um dashboard. Existem imensos dashboards sobre isso, muito complexos, ou seja, é muito complexo gerir um edifício, um smart building, é muito difícil, é muito técnico, muito detalhado, e as pessoas simplesmente não têm esse perfil, portanto preferem chamar o fabricante e depois pagar, sei lá, às vezes somas muito avultadas pela prestação de serviço. E portanto foi essa a problemática que quisemos resolver. Primeiro, obviamente, o consumo excessivo de energia nos edifícios. Segundo, a dificuldade que os técnicos de manutenção, os facility managers têm de gerir edifícios complexos, e terceiro também, que eu não referi, que é 90% das queixas dos ocupantes é sobre o conforto térmico, não é? Toda a gente sabe que as pessoas nunca estão satisfeitas. Temos pessoas com frio, com calor, falam do tema, e portanto, há também, há estudos que referem exatamente que há uma ineficiência bastante grande quando as pessoas não estão confortáveis, porque estão a perder tempo a pensar no tema. E portanto, é isso que não... Acaba quase estar ligado à felicidade no trabalho, e porque está ligado, por sua vez, à produção que a pessoa consegue ter. Sim, exatamente, sim. Por exemplo, num centro comercial, se eu for uma loja de roupa e estiver muito frio, qual é que é a vontade de tu agarras numa roupa e ires ao provador? É zero, não é? Que tu queres sair dali e ir para um espaço mais quente. É de facto. E é isso também que tentamos resolver com o nosso produto. Relativamente àquela questão de que se a problemática, sim, é a mesma. No entanto, quando começámos a desenvolver, ou melhor, quando eu tive a ideia, a premissa foi, bom, atualmente temos smart buildings ou edifícios que já têm sistemas de sensorização, de IoT, que permitam, que já são acessíveis e que eu consiga extrair toda esta informação. Portanto, eu só tenho que retirar o melhor desta informação e conseguir implementar e conseguir tomar a melhor decisão. Mas de facto o que aconteceu é que poucos são os edifícios que são realmente smart, poucos ainda são os edifícios que são acessíveis, que têm protocolos de comunicação abertos e standard, ou seja, que eu consigo entrar, conectar-me e extrair essa informação.
e escassos ainda são aqueles que têm dados, porque sem dados, sem uma quantidade massiva de dados, eu não consigo treinar modelos de inteligência artificial, e portanto pivotamos toda esta componente científica, e portanto o nosso produto é uma combinação entre Digital Twin, ou seja, porque nós desenvolvemos modelos digitais dos edifícios, ou seja, modelos tridimensionais que permitem gerar dados sintéticos dos edifícios. Com esses gêmeos digitais, com esses dados científicos, treinamos os modelos offline e depois online implementamos, mas também tem o suporte de uma componente expertise humana também. Portanto, é uma combinação destas três componentes. Márcia, a ideia que eu tenho, não sei se correta, há realmente essa questão de que depois cada um de nós não tem frio, tem calor, quer dizer que é uma situação delicada e difícil, e eu não sei se deparou com isso, que é muitas vezes a não utilização na totalidade com a própria potencialidade tecnológica que os edifícios já têm, não é? A ideia que eu tenho é que muitas vezes não se sabe trabalhar com isso, ou, sei lá, uma equipa de manutenção, ou uma equipa de instalação, ou a própria equipa de, sei lá, de segurança, responsável pelo edifício, acaba ela própria, quer dizer, por não saber muitas vezes a potencialidade que é que há de utilizar. Vocês defrontaram-se com esse problema? Isso foi um problema para a vossa solução, ou antes pelo contrário, foi um modo das pessoas aceitarem melhor a vossa solução? Não, isso é certíssimo, Pedro, ou seja, o modus operandi atual destas equipas de manutenção é muito ali na rama, ou seja, é muito aquilo que é, ou seja, colocam os edifícios em modo automático. E eu vou dizer que isto é terrível, isto é quase o funcionamento de um sistema ar-condicionado antigo nos carros, em que de manhã está a fazer frio, ou está a fazer calor porque vem da noite, não é? E o edifício está frio e depois à tarde, ou seja, está completamente desregulado. E isto acontece, eu vou dizer que isto é perfeitamente normal. E portanto, e de facto os nossos edifícios estão muito sub-otimizados. Na prática é como um cérebro humano que só utilizamos 20 a 30% do nosso cérebro, e o edifício também é igual, utilizamos muito pouco do que é a capacidade daquilo que pode dar. E muitas vezes acontece que nós conseguimos reduções extraordinárias em que os nossos clientes ficam mesmerizados, e de facto o problema é claro que tem também muito mérito nosso, mas também vai depender do ponto de partida, da forma como encontramos um edifício. Portanto, se o edifício está em modo automático, se está com uma temperatura sempre constante ao longo do ano, se depois é regulado muitas vezes pelos próprios utilizadores, ou seja, se eu vejo um controlador na parede, eu vou lá e mexo, não é? E é muito habitual encontrarmos temperaturas 30 graus no inverno e 15 graus. Isto é normal, isto é perfeitamente normal. E de facto vamos ter 30 graus? Não vamos ter. Vai aquecer mais rápido? Não vai aquecer. E portanto há aqui este desconhecimento que fez aqui, são várias camadas de ineficiência. Começa tudo pela base, mas depois também até chegarmos à parte da utilização final. E de facto isto tem sido também um nosso argumento de venda. Por exemplo, nós trabalhamos muito com cadeias de fast food, e encontramos aqui o nosso Product Market Fit. Eu não sei, Marcos, se tem aqui o conceito em português. Não, é isso, o fit de mercado, efetivamente, está tudo bem, está tudo bem. Pronto, e encontramos aqui o nosso Product Market Fit. Porquê? Porque sentem essa dor, ou seja, são os colaboradores que fazem o controle dos sistemas de ar-condicionado, têm equipas subcontratadas que vão 2, 3 vezes por ano fazer manutenção quase preventiva, corretiva, enfim, de acordo com um guia que já vem desde do próprio fabricante.
E é uma tipologia de cliente que trabalha muito pela margem e, portanto, está sempre à procura de microeficiências no seu negócio e como conseguem sempre reduzir, ou melhor, aumentar a sua margem. E, portanto, encontramos aqui realmente, e é ótimo porque estamos a falar de edifícios, primeiro, não são smart, ou seja, não são de todo zero, porque estão completamente fora daquilo que é a obrigatoriedade legal, pelo menos no que concerne à Europa, não é? Ou seja, não são grandes edifícios, portanto não são obrigados a ter sistemas de controle, de monitorização, etc. Mas, por outro lado, são edifícios que, pela sua dimensão, por exemplo, outros fabricantes, a nossa concorrência, não vai porque não conseguem ser competitivos e nós, pela forma como desenvolvemos o nosso produto, conseguimos ser competitivos. Aliás, nós não cobramos, não faturamos quaisquer custos à cabeça, é só uma subscrição. Márcia, por acaso estava aqui a ouvir e eu vou fazer uma reflexão que eu sei que vai estar errada numa parte, que é esta questão da sustentabilidade, e vai estar errada porque a sustentabilidade é um conceito mais genérico, eu vou dizer, mas ao fim e ao cabo, eu estava a ouvir a Márcia e há aqui uma sustentabilidade ambiental, etc., que nós sabemos que a vossa solução privilegia, mas quase que há uma sustentabilidade humana também, não é? Porque isso realmente, este fator, é um fator, quer, por exemplo, falando nessas cadeias, quer para os clientes, quer para os próprios colaboradores, até um certo foco de tensão, não é? Está frio, está calor, está isto, está aquilo, fecha a porta. Portanto, vocês quase têm uma dupla sustentabilidade, não é? Está um bocado errado. Sim, e não é incomum. Não é incomum terem reclamações devido à climatização, devido ao desconforto térmico. Vou dizer que ainda hoje estava a falar espero eu, com uma futura cliente, em que precisamente era esse o problema, em que não conseguiam e já tinham chamado o fabricante, os técnicos, não conseguiam encontrar ali o equilíbrio no seu restaurante. É um problema. Sim, é um desafio. Olha, eu se calhar queria aproveitar, Márcia, no seguimento estamos a falar, para falar um bocadinho dos dados, ou seja, para quem nos está a ouvir e está a conhecer, digamos, esta área de trabalho pela primeira vez, como é que vocês captam os dados? Ou seja, onde é que estes dados estão, onde é que eles existem, como é que os centralizam e como é que depois, no fundo, desenvolvem esta solução, como tu próprio falaste, este Digital Twin, que depois, na verdade, consegue dar indicadores ou até mesmo tomar decisões de forma autónoma. Sim, vou dizer que este também foi um dos desafios, que foi a parte de extração de dados, porque infelizmente os nossos edifícios são ainda mantas de retalhos e têm diferentes equipamentos de diferentes gerações, com diferentes modelos e formas de comunicação diferentes. Encontramos desde protocolos proprietários, ou seja, significa que comunicam, têm a sua própria linguagem e são fechados, nós não conseguimos aceder porque é proprietário do próprio fabricante, mas felizmente os mais recentes já têm protocolos standard e abertos, ou então os próprios fabricantes desenvolveram translators, ou seja, tradutores, cartas de tradução que permite fazer essa conversão do protocolo. E, portanto, sabendo isso e infelizmente, ou felizmente até não tendo seguido aquilo que inicialmente pensámos, ou seja, que iríamos integrar com smart buildings através de serviços web service, ou seja, uma API, por exemplo, ou seja, através de uma interface de software, passámos a integrar com estes protocolos da indústria. E agora vou ser um bocadinho mais técnica, são protocolos como, por exemplo, o Modbus, são protocolos de comunicação máquina-máquina, Modbus, BACnet, MQTT, etc. E isso de alguma forma tornou-nos muito robustos e interessantes, porque nós atualmente, como falamos com essas línguas, conseguimos comunicar, conseguimos interagir com qualquer equipamento e, portanto, somos uma plataforma agnóstica. E isso trouxe aqui também uma vantagem para nós. Sim, era isso, ou seja, isso acaba por ser uma vantagem competitiva e se calhar antes de irmos, no fundo, à segunda parte da minha questão,
esta captação de dados muda consoante a geografia onde vocês operam, uma vez que vocês estão em várias geografias? Muda consoante, efetivamente, ela se altera também? Ou é algo que é relativamente comum aos diferentes players nas diferentes geografias? Sim, é comum, ou seja, nós temos aqui uns 5, 6 protocolos mais utilizados da indústria. Obviamente que na Europa gostam mais de utilizar um tipo de protocolo, nos Estados Unidos já utilizam outro, por exemplo, o BACnet é muito utilizado nos Estados Unidos, o BACnet Serial também, o BACnet IP já é mais utilizado na Europa, o MQTT está agora a começar a ser mais também uma trend também. E portanto isto vai, felizmente há protocolos que também já estão a descontinuar, que depois também não é ok ter assim uma grande dispersão, não é? Quer dizer, é bom para quem fornece hardware, que fornece estas cartas de tradução, mas depois para empresas como nós, que querem depois estar acima desta camada toda, depois torna-se complexo depois estar a falar com vários equipamentos com diferentes protocolos e muitos outros até que já nem são atualizados. E portanto, sabendo comunicamos facilmente em qualquer geografia, sim. Isso é ótimo, ou seja, então no seguimento daquilo que falávamos há bocado, portanto, este desafio da captação dos dados na verdade existe, mas até acabou por ser uma oportunidade e não um problema, não é? Portanto, para vocês que acabaram por ter uma solução mais robusta. E então, como é que nós daqui partimos por uma solução? Epá, hoje falar de IA é naturalmente moda, não é? Mas como é que vocês então acabam por desenvolver aqui uma solução inteligente para, no fundo, permitirem que alguém queira otimizar o seu consumo energético, e já percebemos, aliás, como há bocado estávamos a falar, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade humana, acho que foi o termo, Pedro, que utilizaste. Ou seja, como é que vocês então partem para esta solução? Foi algo iterativo ao longo dos anos? Como é que vocês, no fundo, trazem esta tecnologia para dentro do core da Bandora? Foi. Então, em 2020 nós fechamos um P2020, exato, ou seja, começou um Portugal 2020, um financiamento IDT, e a primeira pessoa, pronto, eu sou engenheira mecânica, como eu referi, a primeira pessoa que eu contratei foi um data scientist. E, portanto, eu enviei-lhe um Excel que tínhamos retirado de um edifício, por acaso, da nossa incubadora, do UPTEC, e tinha um ano de dados. E ele pergunta-me, mas o que é suposto eu fazer com isto? Isto é nada, é muito pouco. Isto é muito pouco. E tivemos aqui ainda algumas semanas a tentar perceber como é que havíamos de fazer, como é que havíamos de fazer isto, porque sem dados não conseguimos trabalhar. E foi aí que eu realmente me lembrei que havia softwares de simulação que simulavam o comportamento térmico, ou seja, as características, aquilo que é o comportamento físico de termodinâmica do próprio edifício, e depois começámos a desenvolver e a aprofundar, e depois também contratámos mais pessoas e que se juntaram à equipa de investigação e desenvolvimento, e começámos a estudar também que havia formas também de criar aqui conectores, ou seja, pequenas rotinas de Python, que é para depois fazer aqui esta alimentação de dados que estão a ser gerados sinteticamente para testar vários modelos de inteligência artificial, e portanto foi aí que começou tudo. Então, o que é que nós fazemos? Nós, ao desenvolvermos este modelo tridimensional de um edifício, obviamente que não fazemos isto todo, agora temos modelos que de alguma forma que se ajustam a cada edifício de acordo com o segmento, a volumetria, a potência, etc. E portanto esses modelos são utilizados nestes programas de simulação, que são fornecidos por laboratórios nacionais nos Estados Unidos, nomeadamente da NREL, e portanto eles depois são simulados, e simulamos cerca de 40 anos de dados meteorológicos. E qual é que é a outra particularidade?
nós também simulamos? Nós também simulamos condições interiores extremas, ou seja, nós não queremos, porque um edifício atualmente tem sempre um comportamento com uma banda de conforto muito curta, e isso em termos de previsibilidade é muito curto, dá-nos aqui um conhecimento muito reduzido do qual é que é o real comportamento do edifício. Portanto, se um edifício está sempre entre 22 ou 20 e 23 graus, é só aquilo, eu não sei, o meu modelo de ar não vai saber qual é que é o comportamento se estiver a 24 ou 25. E, portanto, nós aumentámos esta gama de temperaturas e de condições do edifício, ou seja, e testámos uma banda bastante mais alargada. E, portanto, aí gerámos, de facto, quantidades muito maiores de dados, pode-se dizer até massivas. Fazemos um treino offline. Aliás, estes modelos são até calibrados com as faturas de energia do próprio edifício. Fazemos o treino offline e depois aí é que o introduzimos no próprio edifício, aí é que passa a fazer online. Ainda assim, depois de todo este processo, ainda temos, a cada mês que fazemos um novo treino dos modelos com dados reais, não é? Atuais, ainda assim ainda temos saltos de precisão na tomada de decisão, face àquilo que seria expectável. Se tivesses que referir aqui qual é o impacto que a vossa solução tem no mercado, para conseguirmos até palpabilizar um pouco mais, qual é que seria esse impacto do ponto de vista da poupança energética, do ponto de vista da estrutura de custos para as empresas? Sim, nós pelo menos conseguimos reduzir 40% da fatura energética para os sistemas de ar-condicionado, mas vou dizer que já atingimos 70% em alguns meses. Obviamente que os meses não são todos iguais, há meses, dependendo um pouco do negócio, há meses mais interessantes que outros, mas temos conseguido poupanças incríveis e mesmo até bastante, e mesmo até clientes que são mais focados e mais dedicados à otimização do seu edifício, eles conseguimos também poupanças realmente muito relevantes. E isso leva, de facto, aliás, nós atualmente temos não vou referir aqui, mas temos um cliente que é uma cadeia de fast food muito conhecida, em que nós já estamos a angariar cliente, mas é pelo boca em boca, pelo word of mouth, ou seja, falam de nós, tem aquelas conventions, vocês têm que testar a Bandora, estamos a adorar, e nós próprios até ficamos surpreendidos pela forma como as coisas estão a desenrolar. Márcia, tem aqui uma curiosidade, porque é interessante, porque falamos agora aqui no negócio. O negócio, eu registrei aqui, tem 3 áreas fundamentais. Há a parte da tecnologia, /dados, /inteligência artificial, tem depois a parte da sustentabilidade também, e tem depois a componente da engenharia, /energia. Mas se eu te pedisse, olha, só podes escolher um destes 3, tu tinhas, digamos, uma resposta fácil, ou é mesmo de todo impossível responder? É de todo. Impossível. Portanto, são os 3 mesmo em conjunto. É tudo impossível. Certo. É esta a combinação, é a combinação que nos faz de facto únicos, e nós às vezes até ficamos surpreendidos como é que não há outras startups, obviamente que temos concorrência, mas que estão a desenvolver linhas totalmente diferentes e estão mais focados em grandes edifícios, porque claro que tem uma componente ainda muito forte humana na otimização do edifício, e enfim, não é um SaaS, é quase uma consultoria, não é? Que é alargada ao longo do tempo, e nós não. A nossa ótica foi, isto tem que ser um SaaS. É difícil, claro que sim, precisamos de muitos edifícios para sermos profitable, mas esta é a única forma de andar. Pelo menos esta é a nossa visão. Se depois se vai ser de facto bem sucedido ou não, pois logo veremos. Eu agora até era mais como uma reflexão, Marcos, até se me permites mais uma reflexão, até com uma pergunta que é:
realmente esta parte destes 3 componentes do negócio é interessante, mas depois há uma componente que também acho muito, muito interessante, que é do ponto de vista da vossa oferta, que é das próprias necessidades dos clientes, que há aqui uma espécie de equilíbrio entre o Big Data e o Small Data, não é? Porque realmente é preciso essas grandes quantidades de dados, mas depois eu sinto-me mais ou menos confortável quando vou a uma loja dessas cadeias de fast food. Eu também, quer dizer, o meu conforto, a maneira como eu me sinto, os próprios colaboradores, falámos há um bocado, uns com frio, outros com calor, há aqui uma espécie de small data que também que é mais analógica, não é? Mas que realmente é fundamental. E é uma reflexão que eu estava a fazer. Este equilíbrio é muito interessante. Há um negócio tecnológico, há um negócio de sustentabilidade, mas há realmente esta componente muito direta, humana e muito imediata, não é? E que eu lhe chamo abusivamente small data, não é? Porque era isso. Era deixar essa forma. Não, sem dúvida. Sem dúvida, não. E é muito interessante que estejas a falar nisso, Pedro, porque nós temos uma componente que, entretanto, decidimos suspendê-la, porque estamos a fazer, a redesenhar, a fazer aqui o rethink da funcionalidade, que é nós tínhamos anteriormente um aplicativo, uma app, em que permitia que os utilizadores, os ocupantes dos edifícios pudessem fazer um voto. Ou seja, a ideia aqui era mimetizar aquilo que nós em termodinâmica chamamos do predictive mean vote, que é o feedback dos ocupantes. Ou seja, depois atribuir aqui uma classificação, uma pontuação, e depois convertemos aquilo, ou seja, de inverno, potencialmente as pessoas têm camisolas como esta, enfim, estão mais agasalhados, e etc. E, portanto, isto vale X, e no verão Y. Mas entretanto decidimos, estamos aqui a redesenhar, mas essa também era a nossa, ou seja, tornar os ocupantes como walking sensors, digamos assim, e portanto eles dar-nos-iam o seu próprio feedback, que é para também, porque o objetivo da Bandora é também ir ao encontro do conforto, pelo menos da larga maioria dos ocupantes dos edifícios, e isso também depois trazia outra também. Nós não instalamos hardware, nós não instalamos sensores, ou seja, nós conectamos com aquilo que já existe no edifício, de alguma forma extraíamos uma informação que nós não temos. Número de pessoas, por exemplo, desenhar aqui um bocadinho aqui o perfil biológico, se é que eu posso dizer assim, em termos de metabolismo também dos ocupantes, se calhar ver zonas ou salas onde potencialmente as pessoas são mais friorentas ou outras com mais calor, ou até outras zonas em que realmente, enfim, está ali a guerra entre o quente e o frio. E portanto esses também são insights que nós também de futuro queremos, mas neste momento estamos a redesenhar esta pequena aplicação para perceber qual é que será o formato. Será através de uma landing page, através de um QR Code, ou através às vezes tão simples, porque nós também recolhemos a informação também quando a pessoa se levanta e vai ao controlador, vai ao display e altera. Ou seja, já é um sinal que de alguma forma aquilo que estamos a fazer não está a ir ao encontro, pelo menos daquela pessoa. Eu estava aqui, e nós temos forma de extrair esses dados também. Estava-me aqui a lembrar até uma coisa interessante, que é, nós mais aqui do ponto de vista do marketing, que é a questão do merchandising, não é? Porque nós aligeramos um bocadinho o termo merchandising para os brindes, mas não é isso. Do ponto de vista técnico, o merchandising é como é que eu faço do meu ponto de venda algo que seja ativo no próprio processo de venda. E nós falamos sempre na posição de balcões, na posição da caixa para pagamento, nos mostruários, portanto, e eu agora, ouvindo a Márcia, também chego a essa conclusão. Isto também é quase merchandising puro. Tão importante como a localização do balcão, da mostra dos produtos, da caixa de pagamento, também qual é o conforto que eu tenho lá dentro, não é? Portanto, isto quase que incorpora o processo de marketing do ponto de venda da cadeia que for. Muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, por exemplo, fomos procurados por uma empresa que faz em Singapura, trabalha muito com hotéis, que faz,
a Sara era muito redutor chamar-lhe aromaterapia, não é mesmo aromaterapia, mas ali um bocadinho marketing através da fragrância, ou seja, que é para criar diferentes ambientes aromáticos. Pronto, exatamente. Exatamente, marketing olfativo. E portanto, onde precisamente recorrem, colocam os equipamentos no interior das condutas de ar-condicionados e portanto, por acaso conhecemos numa conferência em Doha, por acaso num dos hotéis em que estavam precisamente a trabalhar e por acaso também é um pouco isso também, ou seja, também levam também a experiência também do ocupante também para outro nível. Ou seja, por acaso foi interessante aqui a combinação, não é? Aqui o conforto com a fragrância. Acontece aqui muito nos hipermercados que às vezes nós passamos pela parte do pão e temos aquele cheirinho a pão quente e a padaria, digamos, está hermeticamente fechada, não é? Aquilo realmente vem pelas condutas do ar-condicionado e pronto, é um merchandising, digamos, a funcionar. Muito bom. Sim, se calhar, Márcia, pegando agora nos exemplos que tu deste de Qatar, nos exemplos que deste de Singapura, como é que foi iniciado o processo de internacionalização da Bandora? Ou seja, como é que tu sentiste esta necessidade? Sentiste, olha, está na altura de ir para fora, ou foi algo que desde o início tiveste em consideração? E quais é que foram, no fundo, os maiores desafios que vocês tiveram em expandir para outros mercados? Conseguiste ouvir a questão, Márcia? Acho que congelou, não foi? Acho que sim. Ou seja, se tu estavas a falar disso, Pedro, eu estava-me a lembrar de vários casos ligados com esta parte olfativa. As perfumarias, naturalmente, até pela própria natureza e a própria essência. Os próprios cinemas, quando pensamos no cheiro, a pipoca, aliás, eu lembro-me no Porto de Gaia, no Arrábida Shopping, que é algo que, por exemplo, acontece bastante nos cinemas UCI. E Márcia, agora que estás agora aqui de regresso, se calhar, voltar a colocar esta questão que é, ou seja, como é que, no fundo, pensaste o processo de internacionalização da Bandora? Se foi algo que estava pensado desde o início, sempre fez sentido, isto por um lado, e depois quais é que foram os maiores desafios? Ou seja, os desafios mudam consoante o mercado que nós estamos a trabalhar, é do ponto de vista legal, do ponto de vista da cultura. Por exemplo, falaste agora do Médio Oriente, que é também uma experiência, por exemplo, que nós, Fulvénio, também temos bastante e que realmente é uma forma diferente de fazer negócio. Ou seja, no fundo, como é que foi este processo de internacionalização e que aprendizagens e que learnings, que desafios é que foram tendo ao longo dos anos? Bom, isto não é um caminho em linha reta, não é de todo. Mas sim, sempre pensámos, sempre de início o nosso produto era para internacionalizar. Foi sempre esse o foco. Aliás, um pouco também à semelhança da nossa equipa. A nossa equipa tem uma diversidade também cultural gigante, desde o CTO, que é grego, temos pessoas do Brasil, do Irão, como é que faz esse balanceamento? Trabalho remoto? Como é que... Tudo presencial, quase, quer dizer, com exceção de um que é iraniano e que está em Istambul. Mas também quer vir para Portugal. Também quer. E então, nós sempre, como eu referi, sempre vimos este produto um pouco ainda daquilo que era a minha experiência enquanto agência de energia ADN, em que havia este enquadramento legal da diretiva comunitária, em que obriga que os edifícios sejam mais eficientes e que até 2030 os edifícios públicos novos sejam zero consumo de energia e até 2050 gradualmente estender para todos, ou seja, é curioso, depois também os targets vão aumentando e então sempre pensámos, ok, isto faz sentido na Europa, ou seja, ok, estamos em Portugal, depois vamos para a Espanha, e para nós sempre teve lógica. No entanto, nós
foi também muito oportunístico, ou seja, surgia um contacto de alguém, olha, nós queremos representar-vos muito, porque tem aqui um potencial cliente, ok, por exemplo, aconteceu isso no Brasil, mas vou dizer que não foi uma experiência para nós positiva, ou seja, são processos muito demorados, tomada de decisão muito demorada, nunca sabemos quem é que é o interlocutor, as pessoas são muito ansiosas também dos seus contactos, não sei se por alguma má experiência também no passado, não sei, mas sempre tivemos aqui esta dificuldade. E, portanto, surgiu, de facto, e para nós foi muito inesperado, surgiu no final do ano passado o primeiro contacto com um potencial cliente nos Estados Unidos. Nós até já fizemos, pronto, é público, nós fizemos um comunicado de imprensa que é um franchisado da Dunkin' Donuts, e que quis testar o nosso produto e, portanto, fomos, ou seja, e vou ser sincero, tivemos aqui um choque cultural / tecnológico bastante grande, mas acho que também aqui a diferença também é o estado de maturidade em que nós já estamos, porque se calhar como pensámos na internacionalização, e às vezes acontece, muitas vezes as empresas vão logo para fora e pode não correr bem, e o que é certo é que o facto de termos estado aqui a fazer bastantes projetos em Portugal, e portanto, enfim, culturalmente, em boas práticas tecnológicas, é bastante... Não é, no fundo. É isso, sim, pronto, ok, podemos dizer isso, exatamente, é um pouco assim, essa estaleca, sim, e portanto foi isso que nos permitiu de sermos bem-sucedidos lá, e portanto foi muito oportunístico, só para terem uma ideia, tal forma foi que nós fechámos uma ronda de investimento no ano passado e tivemos que alterar aqui o nosso modelo de negócio porque não estávamos a contar ter este sucesso nos Estados Unidos e, portanto, ou seja, incorporar, contratar lá, levar uma pessoa de cá, pelo menos de cá para lá, mais viagens, presença em feiras, ou seja, tudo isto era investimento que não estava a pensar, estávamos a pensar em Espanha, não é? Ou seja, os custos são completamente diferentes, contratar em Espanha não é a mesma coisa que contratar nos Estados Unidos. Estamos a falar de salários, se calhar, 3 vezes mais, pelo menos. E, portanto, portanto, tem sido aqui muito, muito, muito oportunístico. Por exemplo, Emirados Árabes, temos um contrato de parceria desde o ano passado, mas que de facto nada aconteceu até maio deste ano, em que fomos convidados a uma conferência ao Fórum Económico da Bloomberg, e aquilo, no Qatar, e aquilo, de repente, tudo aconteceu. E, portanto, atualmente também estamos a incorporar também no Qatar, aliás, saiu agora o comunicado de imprensa no ECO, precisamente a relatar sobre isso, ou seja, estamos a fazer um programa de aceleração, fomos selecionados pelo governo do Qatar para fazer parte das empresas que são apoiadas pelo governo, e nesses países, tendo a chancela do governo, é tudo. Sem dúvida. Se tu tivesses que dar aqui, imagina, um conselho a outros founders que ouçam este podcast e que eventualmente pensem também neste processo de internacionalização, tu tivesses que dizer ou dar 1, 2 sugestões, quais é que seriam para quem o quer fazer? Bom, assim, de acordo com a minha experiência, é agarrar as oportunidades, ou seja, quando elas surgem, é agarrar, e mesmo que isso vá completamente contra aquilo que tínhamos pensado ou até o nosso modelo de negócio, é ir e agarrar a oportunidade e testar, pronto, na pior das hipóteses, voltamos para casa sem o sucesso, como aconteceu connosco, por exemplo, com o Brasil, em que fizemos várias tentativas com vários parceiros. E, portanto, eu acho que é agarrar e testar. E também um pouco aqui no seguimento daquilo que eu disse, é de facto, se for necessário pivotar, e sim, ou seja, muda-se a geografia, muda-se a estratégia, e claro que é importante. Claro que é importante utilizar Portugal, que enfim, que ainda temos recursos com preços bastante competitivos, é um país com uma escala bastante boa para fazer os testes. Eu acho que isto é algo que também se fala muito, e para nós foi fundamental
lá está, como eu referi, para ganhar esta experiência, este calo, que nos permitiu que, quando chegámos aos Estados Unidos, verificámos, isto não era nada disto, agora como é que vamos agora colocar aqui integrar aqui a nossa solução, como é que isto vai conectar com a plataforma, e disseram, atenção que isto para mexer aqui nos nossos equipamentos tem que ser técnicos certificados, e depois tivemos que dar a volta, e foi num espaço de uma semana, integramos com 5 edifícios, e vou dizer que foi muito doloroso a experiência, mas permitiu-nos depois voltar e fazer também pivotar também na forma em que víamos a escalabilidade do produto da Bandora, e portanto também foi positivo. Todos estes desafios depois de alguma forma ajudam-nos a melhorar, quando os conseguimos ultrapassar, claro. Márcia, também tenho uma curiosidade, se formos para a marca país, a marca Portugal, quando vem um projeto de Portugal, e vocês estão, que é na América de um lado, do outro na parte da Ásia, nós já somos uma marca nesta área mais tecnológica que é respeitada, a marca país Portugal, quando o projeto vem, ou ainda sofremos de alguma, digamos, de algum complexo ou preconceito em relação ao país? Ainda sofremos aqui algum preconceito do país, eu sinto isso. Conhecem a marca, o que é muito positivo, conhecem a marca, mas mais turístico, mais nómadas digitais, ou seja, Lisboa, claro, a conversa natural é, quero ir, ou já fui, vou para a semana, pronto, é muito normal, mas no entanto, fazer aqui a ligação com a parte de tecnologia, do know-how, não, ainda não é todo, ou seja, nos Estados Unidos não, os nossos técnicos, recursos são, eu quero trabalhar aqui com a minha equipa de manutenção, com os técnicos norte-americanos, ou seja, tem muito assim ainda. Bom, eu se calhar eu queria aproveitar, Márcia, para falar de um tema que nós falamos em off antes do podcast, que é empreender no feminino, porque não é muito comum, e apesar de termos organizações como a Women in Tech, entre outras, não é na verdade comum nós encontrarmos mulheres founders e CEOs dentro desta área. Como é que tu vês o teu papel dentro deste contexto? Há algum desafio, há algum conjunto de desafios que tu tenhas eventualmente enfrentado, ou até questões que te tenham feito? E se sim, como é que tu lidaste com tudo isso? Porque acredito que isso possa de facto ter acontecido, e acho que para quem nos está a ouvir, pode também ter aqui de facto um conjunto de aprendizagens muito interessantes com alguém que está a fazer esse caminho com sucesso. Uhum. Bom, lá está, eu sou, uma vez mais, eu sou engenheira mecânica, não é? Portanto, eu já tenho lidado com a diferença de género já há muito tempo, ou seja, desde a faculdade. E portanto, para mim não é estranho, não é estranho ser a única mulher da sala, portanto, não confesso que não me assusta, já vejo aquilo como algo natural. Agora, obviamente que sim, que os números estão aí, e de facto tudo começa na vertente depois se as raparigas não seguem as áreas de STEM, muito dificilmente depois, naturalmente depois são menos a cofundar ou muito menos ainda a fundar sozinhas empresas ou negócios ou o que for. E portanto eu acho que isto tudo começa na parte nas escolhas. Claro que enfim, podem sempre mudar, claro que podem também pode ser também uma combinação de gestão com outras, mas eu acho que depois que se torna também sempre muito mais complexo quando depois também não temos também não só o conhecimento do negócio, mas também o conhecimento de como fazer. Eu acho que depois complica um pouco mais. Agora, eu confesso, e é uma pergunta que é muito recorrente, que é se eu de alguma forma senti diferenças de trato. Enfim, se existiram, eu não me apercebi se era pela questão do género, para ser honesta. Ou as pessoas são muito delicadas, mas eu de facto não senti essa diferença de trato. Agora, eu imagino que sim, porque uma vez mais os números são
são factuais, ou seja, temos muito menos investimento para empresas fundadas ou cofundadas por mulheres e, curiosamente, são empresas que geram muito mais lucro, muito mais retorno para os seus investidores comparativamente com empresas fundadas apenas pelo género masculino, e, portanto, são números que realmente são incompreensíveis e que podem só ter como explicação o facto de, enfim, primeiro, as próprias VCs também são perfeitamente populadas também pelo género masculino, a falta de compreensão também muitas vezes com o próprio negócio também, que a larga maioria também das empresas fundadas por mulheres também, do tipo de negócio que é, ou seja, o problema que resolvem, por isso também não é amplamente compreendido, e eu acho que tudo isso depois também, se não criarmos aqui estes mecanismos para ultrapassar este gap, ou seja, venture capital só para mulheres, por exemplo, nós fomos investidos por uma venture capital que é a Hearst Lab, que é do grupo de mídia Hearst norte-americano, que tem as publicações Elle, Harper's Bazaar, Esquire, etc., e que investe em modelos, em negócios só fundados e liderados por mulheres. Portanto, muitas vezes é preciso fazer aqui alguma discriminação positiva para conseguir aqui balancear, pelo menos aqui temporariamente, para balancear aqui, enfim, as oportunidades. Fantástico, Márcia. E se calhar para concluir, eu iria-te mesmo perguntar, ou seja, quando tu olhas para o futuro da Bandor e para o teu papel como empreendedora, qual é no fundo a tua maior ambição? Bom, obviamente que, assim, em curto prazo, obviamente agora estamos focados na internacionalização, não é? E internacionalização, levantar a próxima ronda também de investimento, ou seja, nós estamos focados nessa componente. Mas obviamente que de futuro mais alargado, o nosso objetivo é sermos aqui um player que, quando falamos no segmento de retalho, ok, naturalmente temos de ter aqui a Bandor, ou seja, queremos posicionar-nos como um player onde estão, por exemplo, as grandes empresas como a Schneider Electric, que estão a atuar no mesmo, embora diferente, mas na mesma área, a ABB, a Siemens, Honeywell, ou seja, nós queremos também tornar-nos um grande player. Naturalmente que vai ser difícil, porque, enfim, os M&As também andam aí. Eu já ia dizer, exatamente, eu já ia falar em aquisições. Exatamente. Faz parte também. Faz parte, portanto, processo, não é? Quem sabe, não é? Quem sabe. Exatamente. Acho que chegamos ao fim, Pedro. Não sei se tens só algo queiras só... Não, era isso mesmo, a minha última pergunta era essa em relação ao futuro. Se calhar só perguntar para uma resposta que nós já temos no tempo, para uma resposta rápida da Márcia, voltar à questão e no geral, como é que ela vê o ambiente geral nesta área das startups, da tecnologia, e está otimista, referindo-me concretamente às portuguesas, está otimista, acha que ainda temos espaço para estarmos otimistas ou não? Eu acho que não, estou muito otimista. Eu acho que temos incubadores e aceleradores que já têm aqui um espectro de conhecimento bastante alargado, ou seja, vão também beber aquilo que é o conhecimento internacional e querem também trazer cá, não, ou seja, não também dizendo que aquilo que fazemos cá ou que ensinamos é mau, não, simplesmente tem mais experiência, não é? Tem mais vivências e é importante também aprender com a experiência e, portanto, eu acho que eu cada vez que vejo mais incubadoras, mais novas ideias, obviamente que isto faz tudo parte do mercado, ou seja, ter a ideia, depois passado um ano acaba-se porque acabou o dinheiro, porque os founders zangaram-se, enfim, eu acho que tudo faz parte do conhecimento, mas o que é certo, depois se calhar aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, depois vão gerar outras startups que se calhar vão ser profitables no futuro, mas enquanto este processo está a acontecer,
novas pessoas foram contratadas, tiveram rendimentos elevados. Eu acho que faz tudo parte também da economia. Eu agora já não me recordo qual é que é, mas eu até fiquei surpreendida com o impacto da inovação e das startups que tem no próprio PIB português, e eu acho isto super interessante, e até mesmo depois de trabalhar, outras aceleradoras estão a trabalhar já em fase de scale-up, ou seja, levantei, fiz uma ronda e agora o que é que vai acontecer? Fico aqui, vou morrer, ou seja, também eu acho que é importante também haver isso, e depois também aquilo que eu vejo, nomeadamente aqui neste caso em particular no Qatar, eu acho que é também muito interessante, e acho que temos que aprender, que é programas de aceleração que são completamente hands-on, ou seja, vamos incorporar free durante 4 anos, ou seja, sem quaisquer custos, atribuição de vistos gold, ou seja, eu não preciso de adquirir um imóvel, não preciso de investir em real estate para ter um golden visa, portanto eles vão atribuir a mim e elementos da minha equipa que eu entender um golden visa, vão dar todo o apoio, fazer as conexões, vendas para os principais players do mercado, e eu acho que isso também é algo que também temos que aprender se queremos depois também atrair scale-ups de outra dimensão, já em fase pré-unicórnio, que podem depois também contratar e trazer mais negócio também também para o mercado. Portanto, mas eu estou bastante otimista. Aliás, eu sou otimista no modo geral. Obrigado. Perfeito. Márcia, muito obrigado pela tua disponibilidade e pelos insights que partilhaste e por trazeres a tua experiência para este espaço. Obrigado a quem nos está a ver ou ouvir. Já sabem que nos podem seguir no nosso canal do YouTube, Spotify e também na nossa página do LinkedIn. Márcia, uma vez mais, muito obrigado. Um beijinho grande. Acho que foi super interessante e de uma área que se calhar não é das mais, eu diria, populares quando se fala, porque normalmente é mais GenAI ou, enfim, outras áreas. Esta se calhar acaba por não ser tão sexy, mas tão relevante e que tanto impacto tem efetivamente no mercado e nas empresas. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marcos. Decoding AI.